amados irmãos, com a graça do Senhor Jesus. Amém? Convido os amados que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Os amados assentados como estão poderão permanecer. E no seguinte o texto sagrado. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, porque dissestes, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, juntamente a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuíam a qualquer um à medida que alguém lhe necessitava. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, nós queremos trabalhar nesta noite sobre o seguinte tema: conectados em seu poder. Conectados em seu poder. Aqui nós vemos a igreja primitiva dando os seus primeiros passos depois da morte de Jesus. E a igreja, ela, através dos apóstolos, eles começam a pregar, eles começam a ensinar. E em uma certa vez, entrando no templo da igreja, havia o paralítico, o homem a qual nascera paralítico desde o ventre da mãe. Ele está pedindo esmola e Pedro e João vão entrar e aquele homem pede uma esmola para eles. Eles pedem para aquele homem que olhe para eles e dizem: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem imediatamente se levantou e andou e seguiu
glorificando e exaltando a Deus. Nós vemos aqui, amados, o poder que havia sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva. Pedro, ele prega ali no meio dos apóstolos, no meio da igreja, um poder sobrenatural agindo e fazendo a diferença na vida das pessoas daquela igreja. E, amados, havia uma força. Essa força aqui não é aquela força lá do desenho da Guerra das Estrelas, né? Que a força esteja convosco, que a força esteja contigo, né? Não era obra de algo que alguém nascia e poderia desenvolver alguns poderes. Não era o caso aqui dos apóstolos, dos discípulos. Esse poder era um poder que vinha de Deus. Era uma força sobrenatural que vinha de Jesus, e os apóstolos, a igreja, estavam conectados neste poder. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a força que há. E este poder está em Deus, não está na igreja, não está em mim, não está em você. Nós precisamos buscar a Deus para que esta força, este poder, venha repousar sobre mim, repousar sobre você, repousar sobre a partir deste momento. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus fala lá em João 14, que quando nós cremos nele, nós aceitamos a ele, Jesus diz que meu Pai o amará e viremos. Mas nós precisamos desenvolver. A igreja primitiva cresceu de maneira maravilhosamente agradável. E nós queremos crescer também. Esta palavra conectado significa significa que algo ou alguém está ligado, unido a outro, ela é comumente a disposição, ou pessoa em redes de comunicação. Pode indicar também que ideias ou parte estão relacionadas a uma lógica. Aqui é a etimologia da palavra em si, o significado. Mas, biblicamente, amados, conectados, de acordo com a Bíblia, significa ter um relacionamento íntimo, contínuo e vivo com Deus, agindo como ramos ligados à videira. E a igreja primitiva, Deus colocou este poder à disposição da igreja primitiva e está também à disposição de cada um de nós, das igrejas atualmente. A igreja primitiva estava ligada, conectada a pelo menos 3 poderes, 3 forças. A igreja primitiva estava conectada. E não é nenhuma surpresa para nós. Nós precisamos tão somente estar também conectados e nos aprimorar, procurarmos fazer tudo conforme as orientações de Deus, para que também a nossa igreja venha crescer, para que a nossa igreja venha prosperar, para que a nossa igreja venha avançar, para que a nossa igreja venha alcançar os objetivos desejados. Poder? 110 pessoas. A igreja primitiva, após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Mais à frente, a igreja crescia. A primeira coisa que a igreja precisa estar conectada, que era o que a igreja primitiva estava conectada, e uma coisa muito importante, irmãos, a igreja há 2.000 anos atrás,
Ela fez coisas que nós olhamos e ficamos maravilhados. Nos dias atuais, nós poderíamos até dizer que nós temos muito mais bagagem do que naquela época e fazemos tão pouco considerado com aquilo que eles tinham. Nós temos hoje belos templos, nós temos hoje recursos financeiros, nós temos pessoas, nós temos meios de comunicações muito mais avançados do que naquela época, e eles vivendo com toda, com aquilo que eles vivendo naquela época com aquilo que nós temos e eles não têm, e eles avançavam, e eles conseguiam os objetivos desejados, que era de colocar o ID de Jesus em prática. Mas nós, nesta noite, iremos ver algumas coisas aqui muito importantes, que se nós atentarmos, se cada crente, cada membro, cada congregado, cada pessoa que aqui está, começar a trabalhar isso no seu coração, na sua mente, você irá alcançar o privilégio de fazer tanto quanto a igreja primitiva. Pois o próprio Jesus disse que nós iremos fazer ainda coisas maiores, porque Ele iria conceder isso para nós. Precisamos nos conectar no poder da oração. Amados, a primeira coisa que a igreja primitiva estava conectada, até mesmo ali, correndo risco de vida. E eles chegaram até os demais outros irmãos da igreja e relataram todas as ameaças. E olha que era a igreja universal ali ameaçando os discípulos de Jesus. E a igreja tinha o poderio também do império a favor da igreja. E eles, após ouvirem todas aquelas ameaças, o que foi que a igreja fez? A igreja recuou, a igreja cruzou os braços, a igreja ficou tremendo de medo das ameaças. Estevão, já havia sido morto pelas autoridades religiosas da época. E eles estavam querendo prender, matar, estavam querendo fazer atrocidade com todos aqueles que professassem o nome de Jesus. Mas a igreja, ela levantou a voz e oraram. Eles clamaram a Deus em oração. E é notável isso, porque é algo que o próprio Deus nos orienta. A igreja primitiva, eles oraram com o objetivo de serem sacudidos para poderem seguir em frente, para poder alcançar os objetivos desejados. Eles oraram dizendo: Senhor, sacode a nós, Senhor, nos prepara, Senhor, nos equipa, Senhor, nos dá ousadia para avançar, para proclamar, para fazer tudo o que precisa ser feito. Eles pediram a orientação de Deus para que sejam sacudidos para dar os próximos passos. Muitas vezes nós somos sacudidos pelos problemas, pelas dificuldades e oramos para que tudo isso venha cessar. Mas a igreja primitiva ali estava orando para serem sacudidos, para terem intrepidez, para terem ousadia. Então a igreja orava. E é interessante que Jesus, ele nos orientou a igreja primitiva e também a nós a orarmos. Ele ensinou a oração lá em Mateus capítulo 6, deu todas as orientações de maneira minuciosa. Quando orardes, não faça como os hipócritas. Ele pega e dá todas as orientações necessárias ali. E em outros textos bíblicos diz que nós devemos orar de maneira contínua. Em Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Podemos e devemos orar de maneira contínua, a tempo e fora de tempo. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, ele diz:
Pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, aquele que bate, abre-se-vos-á. Ele orienta que tudo aquilo que nós colocamos através da oração, clamando, pedindo a Deus, Deus iria nos dar. E nós precisamos orar. A cada dia que passa está ficando mais escasso a oração da igreja. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos nos juntar para orar, para apresentar nossas vidas diante do altar do Senhor. A oração a cada dia que passa, e se nós não abrirmos os olhos, corre o risco de ser até extinto o nosso meio. E daqui a pouco estaremos orando apenas ocasionalmente, raramente. Fazer vigília de oração, ninguém nem ouve mais falar. Eu me lembro de uns 3 anos atrás, tomando de conta da juventude da igreja, eles vamos fazer uma vigília de oração das 8 à meia-noite. E nós fizemos. Alguns diziam, será que a igreja virá? Será que a igreja estará vindo para orarmos? Será que a gente vai ter conteúdo para de 8 até meia-noite estar na presença de Deus orando? Será que teremos assunto? Será que teremos será que vai dar 10 horas e a gente vai olhar um para os outros, vai faltar o que falar, já oramos por tudo, por todos, não tem mais o que fazer, acabou toda a programação, vamos embora porque não tem mais o que fazer. Ninguém vai ficar aqui enchendo linguiça, um ditado bem popular, né? Mas graças a Deus, amados, a juventude convocou a igreja. Nós convocamos a igreja e a igreja atendeu ao chamado e havia um número bastante expressivo de pessoas para orar. Nós tínhamos assunto para orar. Chegou meia-noite, nós tivemos deixar para um outro momento aquilo que ainda tinha para ser feito, porque tínhamos o horário para começar e o horário para terminar. Não faltou assunto para apresentarmos diante de Deus. Não faltou pessoas e foi uma bênção maravilhosa. Precisamos orar. Lá em Jeremias 29:13, Deus promete, nos orienta dizendo: clama a mim e mostrar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus, em um outro momento, ele diz: tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Então não basta simplesmente levantar a voz, você precisa colocar o seu coração diante de Deus. Você precisa espremer a sua fé diante daquele que tem nossas vidas na palma de suas mãos. Se abrirmos simplesmente a boca e não colocar toda a nossa força, toda a nossa capacidade, concentração, de desejo, de vontade no altar do Senhor, de que nada adianta. Temos que orar, mas temos que orar com fé. Eu tomei conhecimento de um testemunho de uma irmã. Uma certa vez a igreja estava orando no templo, a casa pastoral ficava atrás da igreja e o pastor passava na lateral da igreja para poder chegar até a sua casa. E no momento que a igreja estava orando, o pastor estava passando e eu vi a igreja orando, colocando as dificuldades e os problemas no altar do Senhor. E 2 dias depois, o pastor recebe uma ligação de uma irmã de uma outra igreja e ela diz: pastor, eu comprei uma máquina de costura nova, eu quero doar a minha velha. Está em perfeito estado. Na sua igreja tem alguém interessado em receber essa máquina de costura? E o pastor ouviu de uma irmã que estava orando pedindo uma máquina de costura, né, para Deus. E ele lembrou desta irmã e chamou essa irmã e disse: irmã, eu sem querer acabei ouvindo a sua oração e tem uma irmã que quer doar uma máquina de costura. Uma máquina de costura usada. Você quer
Ela, quando ouviu, ela ficou parada, espantada, meia triste. E o pastor olhou para ela, para o semblante dela, e disse: o que foi, irmã? Não era o que você queria? Ela disse: pastor, realmente eu quero a máquina de costura. E eu estou precisando. Eu estava orando, mas eu não sabia que Deus iria me dar. Se eu soubesse que Deus iria me dar a máquina que eu estava pedindo a Ele, eu tinha pedido uma nova. Né? Muitas vezes, irmãos, nós oramos como esta irmã. Falta-nos fé, falta-nos coragem, falta acreditar de todo o nosso coração para poder obter os resultados desejados. A igreja primitiva, eles não tinham programa, não tinha atividade, não tinha outra coisa mais importante do que a oração. E eles oravam, eles buscavam a Deus, passavam horas e horas na presença do Senhor, falando com aquele que tem as nossas vidas na palma de suas mãos. Uma outra coisa muito importante, amados, aqui na vida da igreja, que eles estavam conectados, era o amor. O amor. Eles estavam conectados no amor do versículo 32. Olha só. Versículo 32. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Então, a igreja primitiva, eles receberam de imediato muitas novas pessoas que foram agregadas ao número, ao grupo. E havia no meio dessas pessoas, pessoas necessitadas, pessoas que estavam passando por algum tipo de necessidade. Era talvez problemas de saúde, problemas de alimentações, problemas dos mais variados, e a igreja estava ali para suprir toda e qualquer necessidade. E isso eles faziam movidos pelo amor. Jesus falou aos apóstolos, aos discípulos, dizendo o seguinte: olha, vocês serão conhecidos e são meus discípulos, se amardes uns aos outros. E esse amor não é um amor de palavras, é um amor de ação, de atitude, de cuidar, de zelar uns pelos outros. É um amor que deixa transparecer através da atitude, da maneira de ser e de agir de cada um de vocês. Os apóstolos aprenderam com o mestre lavou os pés deles e mostrou-lhes dizendo: se eu sou o Senhor, se eu sou o Todo-Poderoso, se eu sou o Deus que veio para salvar, para libertar, eu estou fazendo isto com vocês, vocês também devem seguir o exemplo e fazer isto com as pessoas que mais tarde eu estarei atraindo elas até a igreja. Muitas pessoas virão, muitas pessoas se aproximarão, muitas pessoas estarão se agregando juntamente conosco. E nós precisamos abraçar essas pessoas, nós precisamos demonstrar amor, através do abraço, através do cuidado, através de dar uma carona, através de fazer alguma coisa quando vermos a necessidade daquela outra pessoa. É necessário fazer isso. A igreja primitiva, eles se perdiam em meio às necessidades, do bom sentido, dos irmãos. Eles não pensavam duas vezes. A preocupação deles era o bem-estar do outro. Eles aprenderam com Jesus que as pessoas eram mais importantes do que os bens, do que a vida da outra pessoa era mais importante do que a minha própria vida.
A necessidade da outra pessoa era mais importante do que a minha própria necessidade. E que eu deveria fazer de tudo para suprir as necessidades das pessoas que estavam à minha volta. A Bíblia diz que a igreja primitiva caía na graça do povo. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, nada era propriamente seu. Né? A começar por este copo. Todo pregador, né, desfruta da bênção desta água maravilhosa. Este copo não é deste pregador. Este copo é da igreja. Este copo é compartilhado. Nós precisamos aprender a compartilhar. Nós precisamos aprender a viver ao lado de uma outra pessoa. E naquela época havia pessoas das mais variadas. Havia hebreus genuínos, havia gregos. A igreja primitiva havia se espalhado pelos 4 cantos do mundo. E no dia de Pentecostes veio pessoas das mais variadas, que falavam outras línguas, eram judeus, mas que nasceram em outro país e aprenderam com os pais e estavam ali. E depois surgiu até um problema na igreja devido às viúvas gregas que se converteram, e foi necessário a igreja agir para poder sanar o problema que foi ocasionado. É necessário amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ele me ama cada um de nós. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em outro momento o próprio Jesus diz: eis que ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pela vida de seus amigos. Em João 15:13 ele diz isso. Ele estava se referindo a ele mesmo, dizendo: ninguém tem maior amor do que o que eu vou demonstrar, porque eu vou me doar, eu vou me sacrificar, eu vou morrer pelo João, eu vou morrer pelo Neto, eu vou morrer pela Maria, eu vou enfrentar uma cruz pesada, difícil, e isto eu vou fazer não por obrigação, mas por amor, por cuidado, por zelo, por mim, por você, por cada um de nós. Aí Pilatos, quando Jesus está sendo julgado lá por Pilatos, Jesus está calado. Pilatos olha para Jesus e diz: olha, você não vai se defender, você não vai me pedir nada, você não vai me pedir clemência, você não vai pedir para mim te soltar, você não vai querer me comprar com algum dinheiro, me oferecer algum propino para que eu possa te soltar. Jesus olha para ele e diz: olha, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Agora, maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. E em outro momento, e ele mesmo pega e diz: eu mesmo tenho poder para dar a minha vida. Eu estarei dando a minha vida e eu tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus caminha durante os seus 3 anos e 6 meses, mais ou menos, do seu ministério, e o final do ministério de Jesus, e ele sabia disto, era morte e morte de cruz. E em um certo momento, Jesus chega para os discípulos, apóstolos, e diz: olha, de maneira e uma voz, estamos indo para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e lá eles vão maltratar, lá eles vão crucificá-lo, lá eles vão me matar. E o discípulo disse: nunca, Senhor, não permita que tal coisa aconteça isso com você. E Jesus teve que repreender Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás, porque não entende, não compreende as coisas de Deus. E eu preciso ir para aquela cruz, eu preciso morrer naquela cruz, porque
vai ser a maior demonstração de amor do Pai e do Filho por cada um de nós, demonstrado na cruz do Calvário. E ele estava caminhando, indo e sabendo que iria acontecer lá, mas em nenhum momento ele se desviou daquilo que era esperado para ele. E isso ele fez por amor a mim e a você. E a igreja primitiva, ela estava movida por este amor, por esta paixão, por este apego que Cristo demonstrou. Eles absorveram, eles estavam colocando em prática e eles viviam assim. Precisamos aprender com a igreja primitiva. Se queremos crescer, se queremos alcançar os objetivos desejados, precisamos orar. Orar em união, orar juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. No meio empresarial, há um ditado popular que diz o empresário: Deus precisa estar neste negócio. E Deus tem maior prazer de estar no negócio, para que o negócio prospere, para que o negócio ande, para que o negócio venha alcançar e crescer em todas as dimensões necessárias. Mas, amados, a igreja primitiva, ela era o contrário. O empresário precisa empreender que não é assim. Não é que Deus tem que estar nesse negócio, no meu negócio, na minha empresa, no meu empreendimento, para que ela venha crescer, venha faturar, venha obter os resultados desejados. Não é desta forma, é o inverso. Nós precisamos estar no negócio de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer quais são os empreendimentos de Deus. E eu preciso estar nos negócios de Deus. E o negócio de Deus é a igreja. O negócio de Deus é vidas. O negócio de Deus é salvação. O negócio de Deus é libertação. O negócio de Deus é salvar, libertar, é consolar, é animar, é impulsionar, é levantar aqueles que estão caídos. Muitas vezes queremos que Deus esteja em nosso negócio. Nada errado, nada contra isso. Deus pode, deve e Ele está em nossos negócios. Mas primeiramente o reino de Deus, depois o meu negócio, depois o meu empreendimento. Antes de Deus estar no meu empreendimento, eu preciso estar no dele. Porque a prioridade é Ele, a prioridade é dele. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Eu preciso viver isso na minha vida. E o próprio Jesus nos orientou dizendo, em Mateus 6,33, ele deixa bem claro isso. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que é que eu preciso. Deus sabe o que é que você precisa. E a Bíblia até fala que, enquanto nós dormimos, Deus prepara o pão para cada um de nós. Deus sabe que você precisa de saúde. Deus sabe que você precisa de vigor. Deus sabe que você precisa de emprego. Mas se você colocar a sua vida, se você colocar a sua família, se você colocar a sua empresa no altar do Senhor, como aroma suave diante do Senhor, você vai prosperar, você vai crescer, você vai alcançar todos os objetivos desejados, porque a sua prioridade não é propriamente o eu, mas conectados no poder de Deus. Uma outra coisa que a igreja estava conectada era na proclamação do Evangelho. A igreja estava conectada na proclamação do Evangelho. Isto era prioridade para a igreja. Precisamos nos conectar no poder da proclamação do Evangelho. No versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, a igreja primitiva, eles tinham ciência do dever, da necessidade, do ide que Jesus passou para os apóstolos. Os apóstolos, eles foram coagidos pelas autoridades religiosas, eles foram presos, foram ameaçados. Pouco tempo antes, Estevão foi morto, apedrejado. Isso poderia acontecer, e aconteceu com os apóstolos bem mais à frente. Eles foram mortos de maneira de crueldade, por estarem pregando o Evangelho, mas eles não se acovardaram, eles não cruzaram os braços, eles não ficaram empurrando com a barriga o ide, o proclamar, o evangelizar, o falar do grande amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. E olhe, a Bíblia fala lá em Isaías 43, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus preparou para si um povo que proclamasse o seu louvor. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia nos fala ali dizendo que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da luz do seu Filho. Ele me salvou, Ele salvou você. Ele tirou cada um de nós de um lamaçal de lama, de práticas pecaminosas, não para vivermos no conforto, entre quatro paredes, aqui também, mas irmos além das quatro paredes, sair em pleno pico do meio-dia, para ir até uma casa para visitar, para evangelizar, para falar de Jesus. Precisamos ir debaixo de chuva, de sol, de calor, camisa suada, transpirando. Precisamos avançar, precisamos proclamar. E a igreja primitiva, ela tinha essa ciência, essa compreensão, esse entendimento, e eles viviam para isso. Eles respiravam isto, eles viviam o básico: oração, amor, proclamação do Evangelho, e fazia com tanta perfeição que Deus os abençoou de tal maneira que a cada dia era acrescentada novas pessoas. Novas pessoas foram acrescentadas à igreja. E a nossa igreja, e as igrejas por aí afora, precisa se fundamentar na palavra, precisa se fundamentar nas armas, no armamento que Deus coloca à disposição da igreja. Não há arma mais poderosa do que a oração. A oração move as mãos de Deus. Deus se permite, que uma oração, ele age. A Bíblia diz que por causa da oração de um homem, por causa da vida de um testemunho de um homem, Deus abençoou todo o Egito. Por causa da oração de um homem, Deus fez parar, cessar chuva, me parece por 3 anos, se não me falha a memória. Por causa da oração de um homem, Deus fecha a boca dos leões. Por causa da oração de 3 homens, são lançadas em um forno com fogo e eles não se queimam, saem ali de maneira intactos. Nós precisamos orar, crendo de todo o nosso coração, porque Deus, Ele quer agir, Ele quer fazer proezas através da igreja, através de cada um de nós. Mas nós precisamos crer, nós precisamos avançar, olhar pelos olhos da fé. Eu não sei como eu vou fazer, mas Deus está querendo que eu faça, e eu vou dar o primeiro passo e vou seguir em frente, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Se Ele está comigo, não tem quem possa me deter, quem possa
se colocar diante da ação poderosa de Deus. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelos seus empreendimentos, ore pela igreja e coloque-se à inteira disposição de Deus, através da igreja, através do pastor Elias, através da diretoria da igreja, para que possamos alcançar vidas, que é o projeto de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, pessoas. É o que Deus está trabalhando, e Ele move os céus, a terra, e Ele move tudo, todos os recursos que existem diante do Senhor, Ele colocou à inteira disposição. E por fim, o próprio Pai entrega aquilo que lhe era mais precioso, o próprio Filho. A Bíblia diz que um Filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Em Romanos lá nos fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem o seu próprio Filho Ele poupou por causa de mim, por causa de você, como é que Ele não nos dará também todas as coisas? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os demônios, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus me ama, Deus te ama, e Ele quer que nós venhamos a avançar. E para avançar, nós precisamos nos apoderar daquilo que Deus coloca à disposição da igreja. Oração, fé, dedicação, amor, proclamar o Evangelho como se não houvesse amanhã. Fazer isto hoje é o que Deus nos orienta. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia, este é o momento da salvação. E eu quero perguntar, há alguém em nosso meio que porventura não é crente e quer aceitar Jesus, entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se houver, levanta uma de suas mãos. Eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele, porque Ele me ama, Ele morreu por mim, e o mínimo que eu posso fazer é caminhar em direção a Ele. Eu pergunto novamente, há alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele, dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero que o Senhor faça de mim um vaso, um instrumento vivo em tuas mãos, pois eu quero ser diferente. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero viver como o Senhor viveu, como os apóstolos viveram. O apóstolo Paulo viveu tão próximo da vida de Jesus que ele chega a dizer, sede depois meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Amados, vamos orar. Quero que você neste momento curve a sua cabeça e fale com Deus, colocando diante do Senhor a sua vida. E se Deus falou ao seu coração, coloque-se à disposição de Deus através da igreja. Chegue até o pastor Elias. Pastor Elias, eu quero trabalhar mais. Eu quero produzir mais para Deus. Eu quero avançar cada vez mais em direção daquilo que Deus quer que eu faça. E eu me coloco à inteira disposição de Deus através da igreja. E você, amado, estará de maneira bem próxima, bem perto daquele que tem as nossas vidas em suas mãos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, venha, ó Deus, fazer com aquilo que precisa ser feito em nossas vidas para que possamos viver conforme a Tua vontade. A Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E não há, ó Deus, coisa melhor do que estar ao lado do Senhor, de viver para o Senhor e fazer, ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor. Estar no negócio de Deus, que é alcançar vidas. Ó Deus, opera poderosamente
e faz o impossível tornar possível sobre esta igreja, sobre a TIB, sobre cada membro, cada congregado. Cada um vem entender, compreender qual é o seu papel na igreja, qual é a sua função na igreja, qual é aquilo que precisa ser feito e será feito através de mim, através de cada um de nós. Deus quer que a igreja trabalhe para poder alcançar vidas que estão aí afora morrendo, sem esperança, sem salvação, sem estar, ó Deus, no teu altar. Perdoa, Deus, a nossa negligência, perdoa, Deus, os nossos pecados e nos faz, ó Deus, viver a tua vontade, viver como a igreja primitiva, que avançava e não recuava em momento algum, mesmo em meio a ameaças de serem torturados, ameaças de morte. Hoje nós temos a liberdade de fazer, de adorar ao Senhor em qualquer lugar, na praça, no presídio. Nós vamos até ao presídio para pregar, para proclamar o teu nome. E naquela época eles eram colocados nos presídios para não falarem do teu grande amor. E hoje podemos ir até no presídio, e lá falamos. Ó Deus, muito obrigado. Seja com o pastor Elias, seja com a diretoria desta igreja, seja com cada membro, cada congregado, e que venhamos avançar e alcançar aquilo que o Senhor quer que venhamos, ó Deus, obter mediante o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Pois oramos em nome de Jesus. Amém.